Olá, turma, meu nome é Rui. Dando continuidade à disciplina, iniciaremos agora a unidade 4, o qual falará das doenças do sistema digestivo ou digestório. Diante do sistema digestivo, ele é formado pela boca, suas dentições, língua, tonsilas palativas, glândulas salivares, esôfago, estômago, pâncreas, fígado, intestino delgado, intestino grosso e, por fim, reto e ânus. Quais são as principais doenças do sistema digestório, professor? Podemos citar aí uma doença muito recorrente entre os indivíduos, a doença do refluxo gastroesofágico, que nada mais é que uma doença digestiva em que os ácidos presentes dentro do estômago voltam para a parede do esôfago e, ao invés de seguir o fluxo normal da digestão, ele faz o contrário, provocando aí uma acidez automaticamente dentro do esôfago, ocasionando lesões no mesmo. Esse movimento ele é conhecido como refluxo e gera uma irritabilidade desses tecidos que revestem o esôfago até então, causando sintomas típicos como azia ou pirose, mais conhecido como queimação estomacal, além de tosse e dores no peito. Conforme a imagem vocês podem ver, um estômago normal, ele apresentaria o seu líquido gástrico normal e ele seria o responsável por digerir e promover a digestão daquele alimento ou quebrá-lo para que então seja absorvido. Geralmente esse refluxo vai acontecer por decorrência da válvula gastroesofágica não ter o seu funcionamento normal. Sendo assim, ela não vai conseguir promover a contração entre o esôfago e o estômago, separando-os, digamos assim. Logicamente, esse líquido, o qual estará dentro da cavidade gástrica, vai voltar para a cavidade esofágica, promovendo assim todos os sinais e sintomas relatados anteriormente. Qual é o quadro clínico que o paciente pode apresentar diante do refluxo, professor? São eles epigastralgia ou dores de estômago, pirose, no caso, azia ou queimação, regurgitação, disfagia, cialorreia, globus, odinofagia, náuseas e os mais atípicos seriam dores de garganta, rouquidão, dor torácica não cardíaca neste caso, halitose, laringite ou faringite, tosse crônica, bronquite ou bronquiectasia e otite média. Como é feito o diagnóstico e o tratamento dessa doença, professor? O diagnóstico se dá através da avaliação dos quadros e sinais e sintomas, além da realização de uma endoscopia, que é um exame de vídeo-imagem, o qual vai visualizar a cavidade interna do sistema digestório, automaticamente identificando uma falha nessa válvula gastroesofágica. O tratamento ele é medicamentoso com o intuito de diminuir a acidez estomacal, além de minimizar também os sinais e sintomas, tá? Devemos então também instruir o paciente a evitar o uso de cafeína, chocolate, pimenta, uso de álcool ou etanol, bebidas gaseificadas, que no caso pode instruir ou fazer com que o paciente tenha grande predisposição a ter arrotos ou o que mais conhecemos como o refluxo durante este ato de arrotar. Além do mais, frutas cítricas, os quais são ácidas, entre várias outras instruções que podemos trazer para esse paciente, como mudança do seu hábito alimentar e mudança do hábito de vida, como práticas de atividade física, entre outras atividades. Gastrite. Gastrite é inflamação, infecção ou erosão do revestimento do estômago. Ela pode durar por pouco tempo na chamada gastrite aguda, ou pode durar meses e até mesmo anos, que no caso é considerado como gastrite crônica. As causas mais prováveis da gastrite nada mais é que a fraqueza da barreira da mucosa que protege a parede gástrica. Automaticamente permite, assim, que os sucos gástricos ou sucos digestivos produzidos pelo estômago causem danos neste tecido, levando o quê? A lesões no revestimento estomacal. Automaticamente, esse paciente fica suscetível a uma proliferação bacteriana que pode elevar-se ou complicar-se até mesmo a uma úlcera péptica. Qual seria o quadro clínico do paciente com gastrite, professor? Seria indigestão, queimação ou azia, náuseas, vômitos, perca de apetite, além de dores abdominais.
O diagnóstico ele é feito através de avaliação da história familiar e do quadro clínico qual o paciente apresenta, ou seja, através das sintomatologias que ele nos apresenta, além de exames para detectar a presença da bactéria mais conhecida como H. pylori, que é a bactéria que está presente dentro da cavidade estomacal, a qual pode provocar uma infecção e levar a uma gastrite crônica e até mesmo úlceras pépticas, onde essas lesões vão ser intensas, podendo provocar até mesmo hemorragia. O tratamento ele vai ser individualizado, tá? De acordo com cada paciente. Sendo assim, temos que reforçar o estilo de vida saudável, eliminando, por sua vez, o uso de alimentos ácidos ou alimentos que promovam uma acidez gástrica, tá? Além de tratamentos medicamentosos que, por sua vez, vai eliminar a bactéria H. pylori. Alterações do hábito intestinais. Temos aí o exemplo, diarreia. O que seria diarreia, professor? Nada mais é que uma síndrome clínica podendo ter diversas etiologias, sendo caracterizada pelo aumento do número de evacuações, do volume e também da diminuição da consistência das fezes. Ou seja, professor, nem todo mundo que apresenta diarreia necessariamente precisa encontrar fezes líquidas. Não. O paciente, de acordo com o nosso dicionário, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, ela afirma que um paciente diarreico é aquele que apresenta evacuação por mais de 5 vezes ao dia, independente se ela está pastosa ou se as fezes encontram-se amolecidas ou líquidas, tá ok? Sendo assim, qualquer paciente que apresenta fezes por decorrência de várias vezes ao dia pode então encontrar-se em aspecto diarreico. A diarreia ela pode ser classificada como aguda, persistente ou crônica. A forma aguda, o paciente apresenta de 3 ou mais evacuações de consistência aquosa em período de 24 horas. Já a fase persistente, ou a classificação persistente da diarreia, seria aquelas em que o paciente apresenta episódios de diarreia com duração mais que 14 dias. Já a crônica é quando o paciente apresenta episódios de diarreia com duração acima de 30 dias, tendo aí como consequência uma desidratação de leve a moderada ou até mesmo grave, sendo necessário uma intervenção hospitalar para trazer a restabilização hídrica desse paciente. Frente ao diagnóstico e tratamento que esse paciente apresenta, temos que avaliar os sinais que ele está nos referindo, além dos sintomas e os agentes causais da diarreia. Os planos de reidratação, eles podem ser oral e ou endovenosa, quando necessária internação. Além do mais, tratamento medicamentoso para erradicar um possível agente causador, como, por exemplo, infecções gastrointestinais são provocadas por agentes etiológicos como bactérias, entre outros, e automaticamente isso pode levar a um estado diarreico neste paciente. Sendo assim, o tratamento neste caso seria o quê? O tratamento antibiótico terapia de acordo com aquela infecção que o paciente apresenta, para então sanar o problema geral, que automaticamente vai promover uma melhora quanto às evacuações em relação à sua quantidade e sua persistência. A constipação é quando o paciente apresenta dificuldade de evacuação. Para caracterizar um paciente com constipação, ele precisa apresentar cerca de 2 sintomas dos quais vamos falar aqui, como esforço ao evacuar presente, tá? Sensação de esvaziamento incompleto do intestino, ou seja, você vai ao banheiro evacuar e automaticamente tem a sensação de que não conseguiu evacuar totalmente. Então, esta pode ser uma das sintomatologias que vai caracterizar também a constipação. E neste caso, precisamos então executar manobras manuais para facilitar as evacuações. Essas manobras manuais ou digitais, você mesmo vai promover no paciente ou até mesmo em você, através de técnicas que vai fazer o quê? Imitar o movimento peristáltico, seguindo o fluxo do intestino, sendo o intestino ascendente para o transverso, do transverso para o descendente, para o sigmoide e até então em direção ao reto. Automaticamente, fazendo esses movimentos digitais, você estimula o movimento peristáltico, automaticamente promovendo assim a melhora em relação à evacuação e às dores durante ao evacuar.
Logicamente, o paciente pode ter a sensação de obstrução ou bloqueio anorretal. O que seria isso, professor? Durante o ato de evacuação, este paciente com constipação, ele pode ter a sensação de obstrução. Alguma coisa está travando e automaticamente não está deixando com que esse paciente elimine as fezes. Pode ser as causas por decorrência de fezes endurecidas ou até mesmo outras situações que provocam inflamações no sistema intestinal e automaticamente este paciente pode apresentar uma constipação. O quadro clínico que o paciente vai apresentar vai decorrer-se das sintomatologias que ele esteja nos apresentando e relatando. Sendo assim, temos que levar em consideração sobre o início dos sintomas frente à consistência, o tipo, o período das fezes, né, a periodicidade que ele está evacuando, além dos sintomas associados, como dor abdominal, distensão abdominal, que nada mais é que o abdômen distendido, o aumento na cavidade abdominal, além de a sensação aliviada pela evacuação, flatulência excessiva, além de esforços para evacuar. Essas são as principais sintomatologias de um paciente com constipação e temos que levar em consideração agora o diagnóstico e o tratamento. Ele se faz através do exame físico, clínico, sendo eles completo. Temos que examinar o paciente como um todo, fazer o exame de palpação, percussão, verificar através também de imagens ou até mesmo exames videoscópicos como colonoscopia ou retossigmoidoscopia, que vai levar o tratamento inicialmente deste paciente. O tratamento inicial, ele deve ser orientado de acordo com a relação da necessidade que o paciente tem em mudar-se o seu estilo de vida. Sendo assim, temos que instruí-los a ingestão rica em fibra, líquidos, em relação a outros estímulos como atividades físicas, vai trazer assim uma maior estruturação intestinal e fortalecimento dessa musculatura, favorecendo o peristaltismo, facilitando assim a evacuação. Terminamos aqui a nossa unidade 4, reveja os materiais conforme necessidade e nos encontramos no próximo unidade. Até mais!